Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever. Hoje vamos falar do filme Pegar e Largar. A história começa com Grey, que está passando por um momento bem difícil. Ela ia se casar com seu noivo, Grade, mas ele morre de repente. Logo no início, a gente vê Grey super triste, porque estava pronta para viver o sonho do casamento e do nada desmoronou. Ela decidiu então se mudar para uma casa de uns amigos, porque não aguentava mais ficar sozinha na casa que compartilhava com Grey. Esses amigos são bem diferentes uns dos outros. Tem o Dennis, que é tudo certo. Calmo, parece ser bem confiável. Tem o Sam, que é meio atrapalhado, mas sempre tenta fazer piada e deixa as coisas mais leves, mesmo que às vezes não deu certo. Junto com ele aparece o Fitz, que era um dos melhores amigos de Grade. Fritz tem fama de ser o mais folgado do grupo, aquele cara que ninguém leva muito a sério. Grey está tentando processar o luto e viver com esses amigos, quando algo muito estranho começa a acontecer. Enquanto ela tenta se organizar financeiramente, descobre que Grey tinha uma conta bancária secreta e adivinha só, não é pouca grana não. É um monte de dinheiro. Grey nunca soube que existia. A confusão só está começando, porque a partir desse momento ela começa a desconfiar de Grey, que Grey escondia mais segredos. Agora Grey está desconfiado. Agora Grey está desconfiada. Ela começa a investigar mais sobre essa conta bancária de Grey. Afinal, por que ele nunca contou nada disso para ela? Será que ele estava escondendo alguma coisa? Enquanto ela tenta entender o que estava acontecendo, descobre outra bomba. Grey tinha um filho. E não é com qualquer pessoa, mas com uma mulher chamada Maureen. Grey nunca tinha ouvido falar na vida. O choque é grande. Grey tinha uma vida secreta e ela não fazia ideia. Aos poucos, as peças vão se juntando. Fritz, que antes parecia só um cara despreocupado, revela que sabia alguma dessas coisas, mas não contou nada porque descobriu que Grey ia resolver tudo antes de se casar com Grey. Só que, é claro, com a morte de Grey, todos esses segredos vieram à tona em uma forma que ninguém esperava. Grey agora precisa lidar com o luto e, ao mesmo tempo, descobrir mais sobre essa vida secreta do noivo. É aí que a relação dela com Fritz começa a mudar. Antes, ela não gostava muito dele, mas agora ela está se mostrando uma pessoa. Mas agora ele está mostrando uma pessoa que pode realmente ajudar. Bom, Grey já estava meio perdida com tudo que descobriu, mas as coisas ficam ainda mais complicadas quando Maureen aparece
de verdade na vida dela. Isso mesmo, uma mulher que teve um filho com Grey resolveu se arriscar. Maureen chega com o filho dela, também é filho de Grey. Imagina Grey o que Grey sentiu naquele momento. Ela estava tentando superar a morte do noivo e agora tem que lidar com a presença da mulher e da criança que ela nem sabia que existia. É claro, Maureen não é exatamente a pessoa mais amigável do mundo. Ela parece estar mais interessada em saber sobre o dinheiro de Grade do que em qualquer outra coisa. Isso faz Grace se sentir ainda pior, porque não só perdeu o noivo, como agora precisa dividir o resto dele, dividir o que restou dele com uma completa ignorância. Enquanto isso, Fritz continua sendo o cara que está ao lado de Grey, ajudando a passar por tudo isso. A gente começa a perceber que Fritz, mesmo com a sua fama de irresponsável, tem um lado sensível que ninguém imaginava. Mas como será que Grey vai lidar com essa nova fase? À medida que Grey vai passando mais o tempo com Fritz, ela começa a perceber que ele não é tão superficial quanto parecia. Apesar de ser conhecido como um cara que não leva nada a sério, Fritz mostra também mais gentil do que ela imaginava. Fritz começa a contar mais sobre o relacionamento dele com Grade e como eles eram próximos. Ele admitiu que sabia algumas coisas da vida de Grey e que estava escondendo, mas não quis saber. O que é interessante é que, mesmo sabendo desses segredos, Fritz nunca julgou o amigo. Ele só estava esperando o momento certo para que tudo fosse resolvido. E aí, aos poucos, a relação de Grey e Fritz começa a mudar. O que antes era uma convivência por causa de Grey, agora está virando algo a mais. Grey começa a confiar em Fritz e os dois passam a se entender de uma forma diferente. Dá para perceber que eles estão começando a se aproximar de maneira que ninguém esperava. Só que há um problema. Grey ainda está processando todas as mentiras que descobriu de Grey. Será que ela vai conseguir confiar em Fritz depois de tudo isso e como vai lidar com Maureen no fim? A relação entre Grey e Fritz continua a evoluir. É bem claro, os dois estão desenvolvendo sentimentos um pelo outro. Só que não é tão simples assim. Grey ainda está lidando com o luto da morte de Grey. Além disso, ela sente que talvez não consiga confiar completamente em Fritz, já que ele também sabia de alguns segredos do seu noivo. A essa altura, Grey está dividida. Por um lado, ela começa a sentir atraída por Fritz, que está sendo um grande apoio para ela nesse momento difícil, e do outro, ainda não superou completamente o fato de que Grey escondeu tantas coisas importantes sobre sua vida. Uma mistura de luto, traição e de novos sentimentos deixa Grey bastante confusa. Enquanto isso, Maureen continua por perto, ficando claro que está interessado no dinheiro de Grey.
no dinheiro que Grey deixou do que em qualquer outra coisa. Isso é uma situação que ainda mais tensa, porque Grey precisa lidar com essa mulher que ela mal conhece, mas que agora faz parte da história da sua vida de alguma forma. Grey vai precisar tomar algumas decisões bem difíceis em breve, mas antes disso, vamos ver como ela vai lidar com essa confusão toda. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Pegar e Largar. A história começa com Grey, que está passando por um momento bem difícil. Ela ia se casar com seu noivo, Grade, mas ele morre de repente. Logo no início, a gente vê Grey super triste, porque estava pronta para viver o sonho do casamento e do nada desmoronou. Ela decidiu então se mudar para uma casa de uns amigos, porque não aguentava mais ficar sozinha na casa que compartilhava com Grey. Esses amigos são bem diferentes uns dos outros. Tem o Dennis, que é tudo certo. Calmo, parece ser bem confiável. Tem o Sam, que é meio atrapalhado, mas sempre tenta fazer piada e deixa as coisas mais leves, mesmo que às vezes não deu certo. Junto com ele aparece o Fitz, que era um dos melhores amigos de Grade. Fritz tem fama de ser o mais folgado do grupo, aquele cara que ninguém leva muito a sério. Grey está tentando processar o luto e viver com esses amigos, quando algo muito estranho começa a acontecer. Enquanto ela tenta se organizar financeiramente, descobre que Grey tinha uma conta bancária secreta e adivinha só, não é pouca grana não. É um monte de dinheiro. Grey nunca soube que existia. A confusão só está começando, porque a partir desse momento ela começa a desconfiar de Grey, que Grey escondia mais segredos. Agora Grey está desconfiado. Agora Grey está desconfiada. Ela começa a investigar mais sobre essa conta bancária de Grey. Afinal, por que ele nunca contou nada disso para ela? Será que ele estava escondendo alguma coisa? Enquanto ela tenta entender o que estava acontecendo, descobre o Utabango. Grey tinha um filho. E não é com qualquer pessoa, mas com uma mulher chamada Maureen. Grey nunca tinha ouvido falar na vida. O choque é grande. Grey tinha uma vida secreta e ela não fazia ideia. Aos poucos, as peças vão se juntando. Fritz, que antes parecia só um cara despreocupado, revela que sabia alguma dessas coisas, mas não contou nada porque descobriu que Grey ia resolver tudo antes de se casar com Grey. Só que, é claro, com a morte de Grey, todos esses segredos vieram à tona em uma forma que ninguém esperava. Grey agora precisa lidar com o luto e, ao mesmo tempo,
descobrir mais sobre essa vida secreta do noivo. É aí que a relação dela com Fritz começa a mudar. Antes, ela não gostava muito dele, mas agora ela está se mostrando uma pessoa. Mas agora ele está mostrando uma pessoa que pode realmente ajudar. Bom, Grace já estava meio perdida com tudo que descobriu, mas as coisas ficam ainda mais complicadas quando Maureen aparece de verdade na vida dela. Isso mesmo, uma mulher que teve um filho com Grace resolveu se arriscar. Maureen chega com o filho dela, também é filho de Grace. Imagina Grace sente o que Grace sentiu naquele momento. Ela estava tentando superar a morte do noivo e agora tem que lidar com a presença da mulher e da criança que ela nem sabia que existia. É claro, Maureen não é exatamente a pessoa mais amigável do mundo. Ela parece estar mais interessada em saber sobre o dinheiro de Grace do que em qualquer outra coisa. Isso faz Grace se sentir ainda pior, porque não só perdeu o noivo, como agora precisa dividir o resto dele, dividir o que restou dele com uma completa ignorância. Enquanto isso, Fritz continua sendo o cara que está ao lado de Grace, ajudando a passar por tudo isso. A gente começa a perceber que Fritz, mesmo com a sua fama de irresponsável, tem um lado sensível que ninguém imaginava. Mas como será que Grace vai lidar com essa nova fase? À medida que Grace vai passando mais o tempo com Fritz, ela começa a perceber que ele não é tão superficial quanto parecia. Apesar de ser conhecido como um cara que não leva nada a sério, Fritz mostra também mais gentil do que ela imaginava. Fritz começa a contar mais sobre o relacionamento dele com Grace e como eles eram próximos. Ele admitiu que sabia algumas coisas da vida de Grace e que estava escondendo, mas não quis saber. O que é interessante é que, mesmo sabendo desses segredos, Fritz nunca julgou o amigo. Ele só estava esperando o momento certo para que tudo fosse resolvido. E aí, aos poucos, a relação de Grace e Fritz começa a mudar. O que antes era uma convivência por causa de Grace, agora está virando algo a mais. Grace começa a confiar em Fritz e os dois passam a se entender de uma forma diferente. Dá para perceber que eles estão começando a se aproximar de maneira que ninguém esperava. Só que há um problema. Grace ainda está processando todas as mentiras que descobriu de Grace. Será que ela vai conseguir confiar em Fritz depois de tudo isso e como vai lidar com Maureen no fim? A relação entre Grace e Fritz continua a evoluir. É bem claro, os dois estão desenvolvendo sentimentos um pelo outro. Só que não é tão simples assim. Grace ainda está lidando com o luto da morte de Grace. Além disso, ela sente que talvez não consiga confiar completamente em Fritz, já que ele também sabia de alguns segredos do seu noivo. Essa altura, Grace está dividida. Por um lado, ela começa a sentir atraída por Fritz,
que está sendo um grande apoio para ela nesse momento difícil, e do outro ainda não superou completamente o fato de que Grade escondeu tantas coisas importantes sobre sua vida. Uma mistura de luto, traição e de novos sentimentos deixa Grey bastante confusa. Enquanto isso, Maureen continua por perto, ficando claro que está interessado no dinheiro de Grey. No dinheiro que Grey deixou, do que em qualquer outra coisa. Isso é uma situação que ainda mais tensa, porque Grey precisa lidar com essa mulher que ela mal conhece, mas que agora faz parte da história da sua vida de alguma forma. Grey vai precisar tomar algumas decisões bem difíceis em breve, mas antes disso, vamos ver como ela vai lidar com essa confusão toda. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever. Hoje vamos falar do filme Pegar e Largar. A história começa com Grey, que está passando por um momento bem difícil. Ela ia se casar com seu noivo, Grade, mas ele morre de repente. Logo no início, a gente vê Grey super triste, porque estava pronta para viver o sonho do casamento e do nada desmoronou. Ela decidiu então se mudar para uma casa de uns amigos, porque não aguentava mais ficar sozinha na casa que compartilhava com Grade. Esses amigos são bem diferentes uns dos outros. Tem o Dennis, que é tudo certo. Calmo, parece ser bem confiado. Tem o Sam, que é meio atrapalhado, mas sempre tenta fazer piada e deixa as coisas mais leves, mesmo que às vezes não dê certo. Junto com ele aparece o Fitz, que era um dos melhores amigos de Grade. Fritz tem fama de ser o mais folgado do grupo, aquele cara que ninguém leva muito a sério. Grey está tentando processar o luto e viver com esses amigos, quando algo muito estranho começa a acontecer. Enquanto ela tenta se organizar financeiramente, descobre que Grey tinha uma conta bancária secreta, e adivinha só, não é pouca grana não. É um monte de dinheiro. Grey nunca soube que existia. A confusão só está começando, porque a partir desse momento ela começa a desconfiar de Grey. Que Grey escondia mais segredos. Agora, Grey está desconfiado. Agora Grey está desconfiada. Ela começa a investigar mais sobre essa conta bancária de Grey. Afinal, por que ele nunca contou nada disso para ela? Será que ele estava escondendo alguma coisa? Enquanto ela tenta entender o que estava acontecendo, descobre outra bomba. Grey tinha um filho. E não é com qualquer pessoa, mas com uma mulher chamada Maureen. Grey nunca tinha ouvido falar na vida. O choque é grande. Grey tinha uma vida secreta e ela não fazia ideia. Aos poucos, as peças vão se juntando. Fritz
que antes parecia só um cara despreocupado, revela que sabia alguma dessas coisas, mas não contou nada porque descobriu que Grade ia resolver tudo antes de se casar com Grey. Só que, é claro, com a morte de Grade, todos esses segredos vieram à tona em uma forma que ninguém esperava. Grey agora precisa lidar com o luto e, ao mesmo tempo, descobrir mais sobre essa vida secreta do noivo. É aí que a relação dela com Fritz começa a mudar. Antes, ela não gostava muito dele, mas agora ela está se mostrando uma pessoa. Mas agora ele está mostrando uma pessoa que pode realmente ajudar. Bom, Grey já estava meio perdida com tudo que descobriu, mas as coisas ficam ainda mais complicadas quando Maureen aparece de verdade na vida dela. Isso mesmo, uma mulher que teve um filho com Grey resolveu se arriscar. Maureen chega com o filho dela, também é filho de Grey. Imagina Grey o que Grey sentiu naquele momento. Ela estava tentando superar a morte do noivo e agora tem que lidar com a presença da mulher e da criança que ela nem sabia que existia. É claro, Maureen não é exatamente a pessoa mais amigável do mundo. Ela parece estar mais interessada em saber sobre o dinheiro de Grade do que em qualquer outra coisa. Isso faz Grade se sentir ainda pior, porque não só perdeu o noivo, como agora precisa dividir o resto dele, dividir o que restou dele com uma completa ignorância. Enquanto isso, Fritz continua sendo o cara que está ao lado de Grey, ajudando a passar por tudo isso. A gente começa a perceber que Fritz, mesmo com a sua fama de irresponsável, tem um lado sensível que ninguém imaginava. Mas como será que Grey vai lidar com essa nova fase? À medida que Grey vai passando mais o tempo com Fritz, ela começa a perceber que ele não é tão superficial quanto parecia. Apesar de ser conhecido como um cara que não leva nada a sério, Fritz mostra também mais gentil do que ela imaginava. Fritz começa a contar mais sobre o relacionamento dele com Grade e como eles eram próximos. Ele admitiu que sabia algumas coisas da vida de Grey e que estava escondendo, mas não quis saber. O que é interessante é que, mesmo sabendo desses segredos, Fritz nunca julgou o amigo. Ele só estava esperando o momento certo para que tudo fosse resolvido. E aí, aos poucos, a relação de Grey e Fritz começa a mudar. O que antes era uma convivência por causa de Grey, agora está virando algo a mais. Grey começa a confiar em Fritz e os dois passam a se entender de uma forma diferente. Dá para perceber que eles estão começando a se aproximar de maneira que ninguém esperava. Só que há um problema. Grey ainda está processando todas as mentiras que descobriu de Grey. Será que ela vai conseguir confiar em Fritz depois de tudo isso e como vai lidar com Maureen no fim? A relação entre Grey e Fritz continua a evoluir. É bem claro, os dois estão desenvolvendo sentimentos um pelo outro.
Só que não é tão simples assim. Gray ainda está lidando com o luto da morte de Gray. Além disso, ela sente que talvez não consiga confiar completamente em Fritz, já que ele também sabia de alguns segredos do seu noivo. Essa altura, Gray está dividida. Por um lado, ela começa a sentir atraída por Fritz, que está sendo um grande apoio para ela nesse momento difícil, e do outro, ainda não superou completamente o fato de que Gray escondeu tantas coisas importantes sobre sua vida. Uma mistura de luto, traição e de novos sentimentos deixa Gray bastante confusa. Enquanto isso, Maureen continua por perto, ficando claro que está interessado no dinheiro de Gray. Deixou no dinheiro que Gray deixou, do que em qualquer outra coisa. Isso é uma situação que ainda mais tensa, porque Gray precisa lidar com essa mulher que ela mal conhece, mas que agora faz parte da história da sua vida de alguma forma. Gray vai precisar tomar algumas decisões bem difíceis em breve, mas antes disso, vamos ver como ela vai lidar com essa confusão toda. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Pegar e Largar. A história começa com Gray, que está passando por um momento bem difícil. Ela ia se casar com seu noivo, Grade, mas ele morre de repente. Logo no início, a gente vê Gray super triste, porque estava pronta para viver o sonho do casamento e do nada desmoronou. Ela decidiu então se mudar para uma casa de uns amigos, porque não aguentava mais ficar sozinha na casa que compartilhava com Gray. Esses amigos são bem diferentes uns dos outros. Tem o Dennis, que é tudo certo. Calmo, parece ser bem confiável. Tem o Sam, que é meio atrapalhado, mas sempre tenta fazer piada e deixa as coisas mais leves, mesmo que às vezes não deu certo. Junto com ele aparece o Fitz, que era um dos melhores amigos de Grade. Fritz tem fama de ser o mais folgado do grupo, aquele cara que ninguém leva muito a sério. Gray está tentando processar o luto e viver com esses amigos, quando algo muito estranho começa a acontecer. Enquanto ela tenta se organizar financeiramente, descobre que Gray tinha uma conta bancária secreta e adivinha só, não é pouca grana não. É um monte de dinheiro. Gray nunca soube que existia. A confusão só está começando, porque a partir desse momento ela começa a desconfiar de Gray, que Gray escondia mais segredos. Agora, Gray está desconfiado. Agora Gray está desconfiada. Ela começa a investigar mais sobre essa conta bancária de Gray. Afinal,
porque ele nunca contou nada disso para ela. Será que ele estava escondendo alguma coisa? Enquanto ela tenta entender o que estava acontecendo, descobre outra bomba. Grade tinha um filho. E não é com qualquer pessoa, mas com uma mulher chamada Maureen. Gray nunca tinha ouvido falar na vida. O choque é grande. Grade tinha uma vida secreta e ela não fazia ideia. Aos poucos, as peças vão se juntando. Fritz, que antes parecia só um cara despreocupado, revela que sabia alguma dessas coisas, mas não contou nada porque descobriu que Grade ia resolver tudo antes de se casar com Gray. Só que, é claro, com a morte de Grade, todos esses segredos vieram à tona em uma forma que ninguém esperava. Gray agora precisa lidar com o luto e, ao mesmo tempo, descobrir mais sobre essa vida secreta do noivo. É aí que a relação dela com Fritz começa a mudar. Antes, ela não gostava muito dele, mas agora ela está se mostrando uma pessoa. Mas agora ele está mostrando uma pessoa que pode realmente ajudar. Bom, Gray já estava meio perdida com tudo que descobriu, mas as coisas ficam ainda mais complicadas quando Maureen aparece de verdade na vida dela. Isso mesmo, uma mulher que teve um filho com Gray resolveu se arriscar. Maureen chega com o filho dela, também é filho de Grade. Imagina Gray o que Gray sentiu naquele momento. Ela estava tentando superar a morte do noivo e agora tem que lidar com a presença da mulher e da criança que ela nem sabia que existia. É claro, Maureen não é exatamente a pessoa mais amigável do mundo. Ela parece estar mais interessada em saber sobre o dinheiro de Grade do que em qualquer outra coisa. Isso faz Grade se sentir ainda pior, porque não só perdeu o noivo, como agora precisa dividir o resto dele, dividir o que restou dele com uma completa ignorância. Enquanto isso, Fritz continua sendo o cara que está ao lado de Gray, ajudando a passar por tudo isso. A gente começa a perceber que Fritz, mesmo com a sua fama de irresponsável, tem um lado sensível que ninguém imaginava. Mas como será que Gray vai lidar com essa nova fase? À medida que Gray vai passando mais o tempo com Fritz, ela começa a perceber que ele não é tão superficial quanto parecia. Apesar de ser conhecido como um cara que não leva nada a sério, Fritz mostra também mais gentil do que ela imaginava. Fritz começa a contar mais sobre o relacionamento dele com Grade e como eles eram próximos. Ele admitiu que sabia algumas coisas da vida de Gray e que estava escondendo, mas não quis saber. O que é interessante é que, mesmo sabendo desses segredos, Fritz nunca julgou o amigo. Ele só estava esperando o momento certo para que tudo fosse resolvido. E aí, aos poucos, a relação de Gray e Fritz começa a mudar. O que antes era uma convivência por causa de Gray, agora está virando algo a mais. Gray começa a confiar em Fritz e os dois passam a se entender de uma forma diferente. Dá para perceber que eles estão começando a se aproximar de maneira que ninguém esperava.
Só que há um problema. Gray ainda está processando todas as mentiras que descobriu de Gray. Será que ela vai conseguir confiar em Fritz depois de tudo isso e como vai lidar com Maureen no fim? A relação entre Gray e Fritz continua a evoluir. É bem claro, os dois estão desenvolvendo sentimentos um pelo outro. Só que não é tão simples assim. Gray ainda está lidando com o luto da morte de Gray. Além disso, ela sente que talvez não consiga confiar completamente em Fritz, já que ele também sabia de alguns segredos do seu noivo. A essa altura, Gray está dividida. Por um lado, ela começa a sentir atraída por Fritz, que está sendo um grande apoio para ela nesse momento difícil, e do outro, ainda não superou completamente o fato de que Gray escondeu tantas coisas importantes sobre sua vida. Uma mistura de luto, traição e de novos sentimentos deixa Gray bastante confusa. Enquanto isso, Maureen continua por perto, ficando claro que está interessado no dinheiro de Gray. Deixou no dinheiro que Gray deixou, do que em qualquer outra coisa. Isso é uma situação que ainda mais tensa, porque Gray precisa lidar com essa mulher que ela mal conhece, mas que agora faz parte da história da sua vida de alguma forma. Gray vai precisar tomar algumas decisões bem difíceis em breve, mas antes disso, vamos ver como ela vai lidar com essa confusão toda. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever. Hoje vamos falar do filme Pegar e Largar. A história começa com Gray, que está passando por um momento bem difícil. Ela ia se casar com seu noivo, Grade, mas ele morre de repente. Logo no início, a gente vê Gray super triste, porque estava pronta para viver o sonho do casamento e do nada desmoronou. Ela decidiu então se mudar para uma casa de uns amigos, porque não aguentava mais ficar sozinha na casa que compartilhava com Gray. Esses amigos são bem diferentes uns dos outros. Tem o Dennis, que é tudo certo. Calmo, parece ser bem confiável. Tem o Sam, que é meio atrapalhado, mas sempre tenta fazer piada e deixa as coisas mais leves, mesmo que às vezes não deu certo. Junto com ele aparece o Fitz, que era um dos melhores amigos de Grade. Fritz tem fama de ser o mais folgado do grupo, aquele cara que ninguém leva muito a sério. Gray está tentando processar o luto e viver com esses amigos, quando algo muito estranho começa a acontecer. Enquanto ela tenta se organizar financeiramente, descobre que Gray tinha uma conta bancária secreta e adivinha só, não é pouca grana não. É um monte de dinheiro. Gray nunca soube que existia.
a confusão só está começando, porque a partir desse momento ela começa a desconfiar de Grade, que Grade escondia mais segredos. Agora, Grey está desconfiado. Agora, Grey está desconfiada. Ela começa a investigar mais sobre essa conta bancária de Grade. Afinal, por que ele nunca contou nada disso para ela? Será que ele estava escondendo alguma coisa? Enquanto ela tenta entender o que estava acontecendo, descobre o Utabango. Grade tinha um filho. E não é com qualquer pessoa, mas com uma mulher chamada Maureen. Grey nunca tinha ouvido falar na vida. O choque é grande. Grade tinha uma vida secreta e ela não fazia ideia. Aos poucos, as peças vão se juntando. Fritz, que antes parecia só um cara despreocupado, revela que sabia alguma dessas coisas, mas não contou nada porque descobriu que Grade ia resolver tudo antes de se casar com Grey. Só que, é claro, com a morte de Grade, todos esses segredos vieram à tona em uma forma que ninguém esperava. Grey agora precisa lidar com o luto e, ao mesmo tempo, descobrir mais sobre essa vida secreta do noivo. É aí que a relação dela com Fritz começa a mudar. Antes, ela não gostava muito dele, mas agora ela está se mostrando uma pessoa. Mas agora ele está mostrando uma pessoa que pode realmente ajudar. Bom, Grey já estava meio perdida com tudo que descobriu, mas as coisas ficam ainda mais complicadas quando Maureen aparece de verdade na vida dela. Isso mesmo, uma mulher que teve um filho com Grey resolveu se arriscar. Maureen chega com o filho dela, também é filho de Grade. Imagina Grey o que Grey sentiu naquele momento. Ela estava tentando superar a morte do noivo e agora tem que lidar com a presença da mulher e da criança que ela nem sabia que existia. É claro, Maureen não é exatamente a pessoa mais amigável do mundo. Ela parece estar mais interessada em saber sobre o dinheiro de Grade do que em qualquer outra coisa. Isso faz Grade se sentir ainda pior, porque não só perdeu o noivo, como agora precisa dividir o resto dele, dividir o que restou dele com uma completa ignorância. Enquanto isso, Fritz continua sendo o cara que está ao lado de Grey, ajudando a passar por tudo isso. A gente começa a perceber que Fritz, mesmo com a sua fama de irresponsável, tem um lado sensível que ninguém imaginava. Mas como será que Grey vai lidar com essa nova fase? À medida que Grey vai passando mais o tempo com Fritz, ela começa a perceber que ele não é tão superficial quanto parecia. Apesar de ser conhecido como um cara que não leva nada a sério, Fritz mostra também mais gentil do que ela imaginava. Fritz começa a contar mais sobre o relacionamento dele com Grade e como eles eram próximos. Ele admitiu que sabia algumas coisas da vida de Grey e que estava escondendo, mas não quis saber. O que é interessante é que mesmo sabendo
Desses segredos, Fritz nunca julgou o amigo. Ele só estava esperando o momento certo para que tudo fosse resolvido. E aí, aos poucos, a relação de Grey e Fritz começa a mudar. O que antes era uma convivência por causa de Grey, agora está virando algo a mais. Grey começa a confiar em Fritz e os dois passam a se entender de uma forma diferente. Dá para perceber que eles estão começando a se aproximar de maneira que ninguém esperava. Só que há um problema. Grey ainda está processando todas as mentiras que descobriu de Grey. Será que ela vai conseguir confiar em Fritz depois de tudo isso e como vai lidar com Maureen no fim? A relação entre Grey e Fritz continua a evoluir. É bem claro, os dois estão desenvolvendo sentimentos um pelo outro. Só que não é tão simples assim. Grey ainda está lidando com o luto da morte de Grey. Além disso, ela sente que talvez não consiga confiar completamente em Fritz, já que ele também sabia de alguns segredos do seu noivo. A essa altura, Grey está dividida. Por um lado, ela começa a sentir atraída por Fritz, que está sendo um grande apoio para ela nesse momento difícil, e do outro, ainda não superou completamente o fato de que Grey escondeu tantas coisas importantes sobre sua vida. Uma mistura de luto, traição e de novos sentimentos deixa Grey bastante confusa. Enquanto isso, Maureen continua por perto, ficando claro que está interessado no dinheiro de Grey. No dinheiro que Grey deixou, do que em qualquer outra coisa. Isso é uma situação que ainda mais tensa, porque Grey precisa lidar com essa mulher que ela mal conhece, mas que agora faz parte da história da sua vida de alguma forma. Grey vai precisar tomar algumas decisões bem difíceis em breve, mas antes disso, vamos ver como ela vai lidar com essa confusão toda. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal, se inscrever. Hoje vamos falar do filme Pegar e Largar. A história começa com Grey, que está passando por um momento bem difícil. Ela ia se casar com seu noivo, Craig, mas ele morre de repente. Logo no início, a gente vê Grey super triste, porque estava pronta para viver o sonho do casamento e do nada desmoronou. Ela decidiu então se mudar para uma casa de uns amigos, porque não aguentava mais ficar sozinha na casa que compartilhava com Grey. Esses amigos são bem diferentes uns dos outros. Tem o Dennis, que é tudo certo. Calmo, parece ser bem confiável. Tem o Sam, que é meio atrapalhado, mas sempre tenta fazer piada e deixa as coisas mais leves, mesmo que às vezes não dê certo. Junto com ele aparece o Fitz, que era um dos melhores amigos de Grey. Fritz
tem fama de ser o mais folgado do grupo, aquele cara que ninguém leva muito a sério. Gray está tentando processar o luto e viver com esses amigos, quando algo muito estranho começa a acontecer. Enquanto ela tenta se organizar financeiramente, descobre que Gray tinha uma conta bancária secreta. E adivinha só, não é pouca grana não, é um monte de dinheiro. Gray nunca soube que existia. A confusão só está começando, porque a partir desse momento ela começa a desconfiar de Gray, que Gray escondia mais segredos. Agora Gray está desconfiado. Agora Gray está desconfiada. Ela começa a investigar mais sobre essa conta bancária de Gray. Afinal, por que ele nunca contou nada disso para ela? Será que ele estava escondendo alguma coisa? Enquanto ela tenta entender o que estava acontecendo, descobre outra bomba. Gray tinha um filho. E não é com qualquer pessoa, mas com uma mulher chamada Maureen. Gray nunca tinha ouvido falar na vida. O choque é grande. Gray tinha uma vida secreta e ela não fazia ideia. Aos poucos, as peças vão se juntando. Fritz, que antes parecia só um cara despreocupado, revela que sabia alguma dessas coisas, mas não contou nada porque descobriu que Gray ia resolver tudo antes de se casar com Gray. Só que, é claro, com a morte de Gray, todos esses segredos vieram à tona em uma forma que ninguém esperava. Gray agora precisa lidar com o luto e, ao mesmo tempo, descobrir mais sobre essa vida secreta do noivo. É aí que a relação dela com Fritz começa a mudar. Antes, ela não gostava muito dele, mas agora ela está se mostrando uma pessoa. Mas agora ele está mostrando uma pessoa que pode realmente ajudar. Bom, Gray já estava meio perdida com tudo que descobriu, mas as coisas ficam ainda mais complicadas quando Maureen aparece de verdade na vida dela. Isso mesmo, uma mulher que teve um filho com Gray resolveu se arriscar. Maureen chega com o filho dela, também é filho de Gray. Imagina Gray o que Gray sentiu naquele momento. Ela estava tentando superar a morte do noivo e agora tem que lidar com a presença da mulher e da criança que ela nem sabia que existia. É claro, Maureen não é exatamente a pessoa mais amigável do mundo. Ela parece estar mais interessada em saber sobre o dinheiro de Gray do que em qualquer outra coisa. Isso faz Gray se sentir ainda pior. Porque não só perdeu o noivo, como agora precisa dividir o resto dele. Dividir o que restou dele com uma completa ignorância. Enquanto isso, Fritz continua sendo o cara que está ao lado de Gray, ajudando a passar por tudo isso. A gente começa a perceber que Fritz, mesmo com a sua fama de irresponsável, tem um lado sensível que ninguém imaginava. Mas como será que Gray vai lidar com essa nova fase? À medida que Gray vai passando mais o tempo com Fritz, ela começa a perceber que ele não é tão superficial quanto parecia. Apesar de
ser conhecido como um cara que não leva nada a sério, Fritz mostra também mais gentil do que ela imaginava. Fritz começa a contar mais sobre o relacionamento dele com Grade e como eles eram próximos. Ele admitiu que sabia algumas coisas da vida de Grey e que estava escondendo, mas não quis saber. O que é interessante é que, mesmo sabendo desses segredos, Fritz nunca julgou o amigo. Ele só estava esperando o momento certo para que tudo fosse resolvido. E aí, aos poucos, a relação de Grey e Fritz começa a mudar. O que antes era uma convivência por causa de Grey, agora está virando algo a mais. Grey começa a confiar em Fritz e os dois passam a se entender de uma forma diferente. Dá para perceber que eles estão começando a se aproximar de maneira que ninguém esperava. Só que há um problema. Grey ainda está processando todas as mentiras que descobriu de Grey. Será que ela vai conseguir confiar em Fritz depois de tudo isso e como vai lidar com Maureen no fim? A relação entre Grey e Fritz continua a evoluir. É bem claro, os dois estão desenvolvendo sentimentos um pelo outro. Só que não é tão simples assim. Grey ainda está lidando com o luto da morte de Grey. Além disso, ela sente que talvez não consiga confiar completamente em Fritz, já que ele também sabia de alguns segredos do seu noivo. A essa altura, Grey está dividida. Por um lado, ela começa a sentir atraída por Fritz, que está sendo um grande apoio para ela nesse momento difícil, e do outro, ainda não superou completamente o fato de que Grey escondeu tantas coisas importantes sobre sua vida. Uma mistura de luto, traição e de novos sentimentos deixa Grey bastante confusa. Enquanto isso, Maureen continua por perto, ficando claro que está interessado no dinheiro de Grey. Deixou no dinheiro que Grey deixou, do que em qualquer outra coisa. Isso é uma situação que ainda mais tensa, porque Grey precisa lidar com essa mulher que ela mal conhece, mas que agora faz parte da história da sua vida de alguma forma. Grey vai precisar tomar algumas decisões bem difíceis em breve, mas antes disso, vamos ver como ela vai lidar com essa confusão toda. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Pegar e Largar. A história começa com Grey, que está passando por um momento bem difícil. Ela ia se casar com seu noivo, Grade, mas ele morre de repente. Logo no início, a gente vê Grey super triste, porque estava pronta para viver o sonho do casamento e do nada desmoronou. Ela decidiu então se mudar para uma casa de uns amigos, porque não aguentava mais ficar sozinha na casa que compartilhava com Grey.
Esses amigos são bem diferentes uns dos outros. Tem o Denis, que é tudo certo. Calmo, parece ser bem confiável. Tem o Sam, que é meio atrapalhado, mas sempre tenta fazer piada e deixa as coisas mais leves, mesmo que às vezes não dê certo. Junto com ele aparece o Fitz, que era um dos melhores amigos de Grade. Fritz tem fama de ser o mais folgado do grupo, aquele cara que ninguém leva muito a sério. Gray está tentando processar o luto e viver com esses amigos, quando algo muito estranho começa a acontecer. Enquanto ela tenta se organizar financeiramente, descobre que Gray tinha uma conta bancária secreta e adivinha só, não é pouca grana não. É um monte de dinheiro. Gray nunca soube que existia. A confusão só está começando, porque a partir desse momento ela começa a desconfiar de Gray, que Gray escondia mais segredos. Agora Gray está desconfiado. Agora Gray está desconfiada. Ela começa a investigar mais sobre essa conta bancária de Grade. Afinal, por que ele nunca contou nada disso para ela? Será que ele estava escondendo alguma coisa? Enquanto ela tenta entender o que estava acontecendo, descobre outra bomba. Grade tinha um filho. E não é com qualquer pessoa, mas com uma mulher chamada Maureen. Gray nunca tinha ouvido falar na vida. O choque é grande. Gray tinha uma vida secreta e ela não fazia ideia. Aos poucos, as peças vão se juntando. Fritz, que antes parecia só um cara despreocupada, revela que sabia alguma dessas coisas, mas não contou nada porque descobriu que Grade ia resolver tudo antes de se casar com Gray. Só que, é claro, com a morte de Grade, todos esses segredos vieram à tona em uma forma que ninguém esperava. Gray agora precisa lidar com o luto e, ao mesmo tempo, descobrir mais sobre essa vida secreta do noivo. É aí que a relação dela com Fritz começa a mudar. Antes, ela não gostava muito dele, mas agora ela está se mostrando uma pessoa. Mas agora ele está mostrando uma pessoa que pode realmente ajudar. Bom, Gray já estava meio perdida com tudo que descobriu, mas as coisas ficam ainda mais complicadas quando Maureen aparece de verdade na vida dela. Isso mesmo, uma mulher que teve um filho com Gray resolveu se arriscar. Maureen chega com o filho dela, também é filho de Grade. Imagina Gray o que Gray sentiu naquele momento. Ela estava tentando superar a morte do noivo e agora tem que lidar com a presença da mulher e da criança que ela nem sabia que existia. É claro, Maureen não é exatamente a pessoa mais amigável do mundo. Ela parece estar mais interessada em saber sobre o dinheiro de Grade do que em qualquer outra coisa. Isso faz Grace se sentir ainda pior, porque não só perdeu o noivo, como agora precisa dividir o resto dele, dividir o que restou dele com uma completa
e ignorância. Enquanto isso, Fritz continua sendo o cara que está ao lado de Grey, ajudando a passar por tudo isso. A gente começa a perceber que Fritz, mesmo com a sua fama de irresponsável, tem um lado sensível que ninguém imaginava. Mas como será que Grey vai lidar com essa nova fase? À medida que Grey vai passando mais o tempo com Fritz, ela começa a perceber que ele não é tão superficial quanto parecia. Apesar de ser conhecido como um cara que não leva nada a sério, Fritz mostra também mais gentil do que ela imaginava. Fritz começa a contar mais sobre o relacionamento dele com Grade e como eles eram próximos. Ele admitiu que sabia algumas coisas da vida de Grey e que estava escondendo, mas não quis saber. O que é interessante é que, mesmo sabendo desses segredos, Fritz nunca julgou o amigo. Ele só estava esperando o momento certo para que tudo fosse resolvido. E aí, aos poucos, a relação de Grey e Fritz começa a mudar. O que antes era uma convivência por causa de Grey, agora está virando algo a mais. Grey começa a confiar em Fritz e os dois passam a se entender de uma forma diferente. Dá para perceber que eles estão começando a se aproximar de maneira que ninguém esperava. Só que há um problema. Grey ainda está processando todas as mentiras que descobriu de Grey. Será que ela vai conseguir confiar em Fritz depois de tudo isso e como vai lidar com Maureen no fim? A relação entre Grey e Fritz continua a evoluir. É bem claro, os dois estão desenvolvendo sentimentos um pelo outro. Só que não é tão simples assim. Grey ainda está lidando com o luto da morte de Grey. Além disso, ela sente que talvez não consiga confiar completamente em Fritz, já que ele também sabia de alguns segredos do seu noivo. Essa altura, Grey está dividida. Por um lado, ela começa a sentir atraída por Fritz, que está sendo um grande apoio para ela nesse momento difícil, e do outro, ainda não superou completamente o fato de que Grey escondeu tantas coisas importantes sobre sua vida. Uma mistura de luto, traição e de novos sentimentos deixa Grey bastante confusa. Enquanto isso, Maureen continua por perto, ficando claro que está interessado no dinheiro de Grey. Deixou no dinheiro que Grey deixou, do que em qualquer outra coisa. Isso é uma situação que ainda mais tensa, porque Grey precisa lidar com essa mulher que ela mal conhece, mas que agora faz parte da história da sua vida de alguma forma. Grey vai precisar tomar algumas decisões bem difíceis em breve, mas antes disso, vamos ver como ela vai lidar com essa confusão toda.